Olá, esse é o Pode Crer Cast, podcast de CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. E em breve o CREA estará de casa nova. E os responsáveis pela arquitetura, por todo o projeto arquitetônico do novo prédio, estão aqui para conversar com a gente. Bom, a arquiteta Cristina Sato, do escritório que está produzindo todo o projeto arquitetônico, veio trocar uma palavrinha, falar de como vai ser feito o projeto, o que está sendo realizado. Seja bem-vinda, Cristina. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Legal. E você trouxe o arquiteto Eduardo Meirelles, que também está participando do projeto. Seja bem-vindo, obrigado por participar do nosso programa. Obrigado pelo convite do Pode Crer. É um prazer conversar desse projeto que é tão especial para a gente. Legal, gente. O prazer é nosso. Acho que dá para a gente começar falando um pouquinho, né, Gui, acho que vocês podem se apresentar, falar um pouquinho da empresa, né, e depois a gente começar a conversar um pouquinho sobre arquitetura hoje, né? O que vocês acham? Perfeito. Então, a nossa empresa, ela já está no mercado paranaense há mais de 30 anos. Nós trabalhamos com muitos projetos de shopping center, residências, condomínios industriais, indústrias fortemente. Nós temos um lado de arquitetos, mas com um viés muito forte em execução de obra. Então, a gente está muito acostumado e a gente tem o compromisso com o cliente de alinhar todas as expectativas, né? Tanto técnicas quanto de custos. No final, tudo tem que fechar. O pré é bem importante, então. Sim, muito importante. A gente tem sempre uma análise crítica bem forte do que a gente vai ter de projeto, quais são as considerações do cliente, das legislações, do que onde a gente vai chegar. Tudo isso é sempre muito bem desenhado, né, formatado, e aí a gente vai com os parceiros certos. O nosso time também é muito bom, né, os arquitetos que trabalham com a gente, os engenheiros, é um time bem bacana. Então, Eduardo, e como que está sendo para você trabalhar nesse projeto? Você tem trabalhado em várias grandes obras também, como que está sendo? Bom, o projeto do CREA, como eu disse antes, né, um projeto especial para a gente, porque é um projeto que é pensado a várias mãos, né? Tem uma equipe que debate diariamente esse projeto. E eu acho que o interessante dessa oportunidade é justamente esse intercâmbio de saberes, sabe? Entre tantas disciplinas que atuam, a gente consegue fazer essa troca, é muito importante, assim, sabe? Legal, porque até me veio na cabeça uma piadinha, né? Que coitado do engenheiro que executava as obras do Oscar Niemeyer. Tem essa piada, porque é tudo... E vocês exatamente trabalham nessa junção das duas áreas, né? Para dar tudo certo no final. Exatamente. Eu queria trazer um ponto aqui que vocês falaram, que eu acho que é importante para a gente já começar a falar. Vocês têm experiência em shoppings, em indústria. O que essa experiência ela vai enriquecer um empreendimento, um prédio como o CREA? Porque ele já tem um desafio de não ser um prédio novo, né? Ele é um prédio que já está construído. Então passa pelo processo de retrofit e, além disso, ele tem as certificações que estão sendo feitas. O que essa experiência que você já tem prévia, ela vai ajudar no que está sendo feito no prédio novo do CREA? A experiência em lidar com a complexidade de várias necessidades diferentes. Uhum. Assim como em qualquer outro projeto, a gente tem um programa de necessidades. Então, a gente investiga profundamente quais são as necessidades reais de cada cliente, de cada usuário, e como é que ele vai estar contextualizado. Em que cidade ele está, em que bairro, em que região, o que a gente dispõe no entorno, para a gente não duplicar nesse programa de necessidades, para a gente aproveitar todo mundo que estiver em volta vai participar também do nosso projeto. Vai ser convidado a conhecer o nosso projeto, né, dentro dessa nova visão do CREA, né, do CREA para os profissionais, mas também para a comunidade. Que está em volta. Exatamente. E aí, quando o CREA compra um edifício existente, mas muito significativo, que estava, né, na cena urbana, né, do centro de Curitiba. Um lugar super movimentado e bem valorizado. Isso, de fácil acesso, todo mundo sabe a Comendador Araújo, todo mundo sabe, ali quase na esquina com a desembargadora, então assim, tem muitas referências, todo mundo caminha por ali, é um lugar convidativo.
Então, assim, o prédio já foi a sede da Itaipu, então também é uma referência muito forte. Ele tem um nome muito forte na história, então é o edifício Parigot de Souza. Então tem muitas referências e a gente vai respeitosamente se apropriar desse prédio e trazer um novo conceito, mas respeitando tudo que veio antes. E conta um pouquinho pra gente, dentro disso, Cristina e Eduardo, dentro da visão da arquitetura hoje, o que esse prédio representa? O que vem de tendência para esse prédio, né? Eu imagino que essa não só de retrofit, mas dessa revitalização do centro da cidade, né? Como que isso está no cenário hoje da arquitetura? E o que isso significa para as pessoas também. Sim. Eu acho que... Eu acredito que, inclusive, pega esse lado mais humano mesmo, que eu acredito que é uma tendência bem mais forte do que era antes, né? Isso, ser aberto ao público. O que isso significa para o desenvolvimento da comunidade local ali? Porque o urbano hoje é humano também, né? E das grandes cidades. Bom, a gente já está aqui respondendo. E das grandes cidades, mas é que a gente vê hoje em dia que, por exemplo, o centro de São Paulo está sendo totalmente revitalizado também, né? Que era uma área abandonada, assim, até há um tempo atrás, né? E isso está acontecendo, isso é uma tendência global? Como que isso funciona? Eu acho que é uma tendência, acima de tudo, latino-americana, né? De recuperar o centro das cidades, né? De retornar ao centro, ter múltiplos usos, né? Porque, inclusive, tem uma teórica chamada Jane Jacobs, que tem uma teoria, né, chamada Os Olhos da Cidade. Então, é importante que tenha esse movimento na área central, que, sobretudo, é a área mais... onde tem a maior quantidade de serviços, né? Mas tem mais o infraestrutura. que são os olhos da cidade? Bom, as pessoas se sentem seguras quando elas estão sendo vistas, basicamente, né? Então, assim, se a gente tem movimento nas áreas centrais durante o dia, durante a noite, né? Pessoas passeando, pessoas em restaurantes, enfim, não só no ambiente de trabalho, né? Mas também morando no centro, torna a área central mais segura. E, bom, é uma tendência, como eu disse, latino-americana e que Curitiba está trazendo agora, né? Tem um programa de volta ao centro de Curitiba e o projeto do CREA vai nessa direção também, né? De tentar se conectar um pouco mais com a área central, convidar o uso, né? De quem trafega naquela região do Comendador. E, bom, o projeto do CREA tem uma especialidade que é o retrofit, né? Que é justamente a remodelação do edifício existente para aumentar a vida útil desse edifício, né? É uma prática super sustentável, pensando que a gente está utilizando uma estrutura pré-existente do que por abaixo daquela estrutura, depois começar do zero, né? Toda a pegada de carbono que tem em cima disso, de reestruturar com concreto, enfim. Então a gente já tem a casca do edifício pronta e a partir disso a gente conversa diariamente com o edifício, né? Pensando que o projeto é uma conversa. Então a pré-existência lança diretrizes para a gente que nos auxilia no processo de projeto, sabe? Uhum. Que bacana. E pensando nisso, a gente sabe que vai ter que é pensado um hub, né? Isso tem a ver com essa tendência de trazer as pessoas? Isso. Quando a gente estava analisando o projeto, a gente teria, assim, áreas que seriam subutilizadas. Então, porque o CREA tem uma demanda, uma necessidade mensal de reunir todos os associados. Então, a gente teríamos que ter uma área de um auditório muito grande, em que são as plenárias, as áreas das reuniões de cada uma das áreas da engenharia, e essas áreas passariam o restante do mês vazias. Então, o CREA, para ser sustentável, inclusive, né, na sua utilização, desenvolveu um conceito de hub, um hub de inovação. Então, como que vai funcionar isso, Cristina? Conta um pouquinho mais. Então, a gente vai ter 5 pavimentos de hub de inovação, que serão dedicados a esses movimentos mensais do CREA. E aí, nesse caso, nos outros dias, e todos os dias também, ele vai estar aberto à comunidade da engenharia e para a cidade também. Você poderá ir lá ter os serviços do CREA, você poderá fazer reuniões, poderá utilizar para eventos do CREA, da cidade, ficará aberto, né, para quem precisar utilizar, principalmente os serviços do CREA. A gente tem percebido, eu tenho acompanhado muitas visitas dos conselheiros, principalmente ao prédio novo, assim, eles estão muito animados já com a estrutura que tem. O que eles podem esperar de novidade nesse prédio novo? Uma mudança de cultura. Uhum. Nossa, bastante coisa!
Que envolve conforto, mas o que mais? Isso, por quê? Porque a gente está utilizando, assim, na revitalização física. Fisicamente, a gente vai estar utilizando, fazendo o retrofit do edifício existente, mas incorporando tecnologias novas. Então, os materiais, o sistema de proteção, o sistema de climatização, tudo isso, reaproveitamento de água, reuso, então, certificações de conforto e bem-estar, certificações de desempenho, tudo isso está sendo, a gente está aplicando no projeto novo. Porém, que vai mudar, que assim, que eu sinto que vai dar muita diferença, vai ser na utilização, porque todas as pessoas estarão no mesmo prédio. O prédio vai se abrir para a comunidade. As pessoas vão ter um outro olhar para o CREA. Não só os próprios engenheiros, né, os próprios, né, todo o CREA. A comunidade mais próxima, né, de conselheiros. E a cidade também. Por quê? Porque hoje você passa ali e você vê um prédio fechado, triste. Ele já foi muita vidro coisa. Escuro ali na frente, né? Você e ele vai, e aí ele vai se abrir para a cidade, ele vai estar se transformando, o CREA está entregando para a cidade um prédio novo, um prédio que respeita tudo que veio antes, mas ele está renascendo, né, com uma proposta inovadora. E esse mote de inovação é muito atual. E sustentabilidade é inovação dentro disso, porque a nossa mentalidade há alguns anos era de que o novo é melhor do que né? Quando a gente começa a falar de sustentabilidade, até na nossa prática diária, de reutilização, né, que são conceitos que a gente está usando muito, o retrofit entra nisso, porque até esses dias eu passei ali pelo centro, ali próximo até de onde vai ser a nossa nova sede, e tinha uma faixa bem grande numa casa, não era um prédio, uma casa, escrito retrofit. Ou seja, isso é uma coisa positiva de se falar hoje, né? Então esse conceito de retrofit, como que ele está sendo visto hoje? E principalmente, que é uma coisa que não dá para a gente deixar de falar, né? Financeiramente, como que se dá? Vale a pena? O custo-benefício? Como que funciona financeiramente a questão do retrofit? A gente preserva uma edificação existente que está firme, né? Tá estável, não tem problemas estruturais que né, que de alguma forma a gente fizesse pensar numa demolição. Ele sempre foi utilizado. Então, ser sustentável é isso, você conseguir reaproveitar e utilizar e dar um melhor uso, inclusive, com novas tecnologias e atualizá-lo. Então, assim, ele tem mais 50, mais 80 anos de vida útil, entendeu? Porque a gente está colocando e fazendo o prédio ficar flexível o suficiente para que, com o passar do tempo e com a manutenção, ele se preserve, sabe? Então, isso é bem importante. A gente não está congelando a arquitetura, ela está se abrindo, sabe? Porque assim, até a gente, né? Todo mundo tem que ser flexível para se adaptar aos novos acontecimentos, né? Sim. Então, o prédio da mesma forma. Sim. Existe uma preocupação com a padronização da arquitetura hoje. A gente vê muitas pessoas reclamando que os prédios estão todos iguais. Você anda na cidade, os prédios estão todos iguais. E o retrofit, nesse prédio, ele chega para mudar isso, né? A gente está fazendo algo diferente na sede nova do CREA. Vai passar ali, é um prédio diferente, um prédio que chama atenção e tudo mais. Eu queria trazer um ponto aqui, que é a pegada de carbono. Isso vai mais pro lado da engenharia, né? Mas do lado da arquitetura, existe esse cuidado também, quando a gente está pensando num prédio novo, de não alterar a fachada da cidade? Bom, quando a gente propõe algo novo, como é a nova sede, nós temos que ter um certo cuidado realmente para preservar esse imaginário da cidade, mas também temos que propor uma coisa de inovação, né? Adequar a nossa época, adequar as novas legislações, né? Então, por exemplo, a nova sede tem uma atualização conforme as normas de acessibilidade, conforme as normativas de bombeiro. Isso tudo gerou uma atualização do edifício, sabe? E, além disso, a gente está pensando num edifício da nossa época atual, né? A gente está pegando uma estrutura pré-existente
e transformando ela no nosso novo cotidiano, enfim. E a resposta que a gente está dando isso é justamente a resposta do nosso tempo. Então, de certa forma, tem uma inovação na fachada, nos usos, né, na forma que se conecta com a cidade. O edifício tem um convite, né? A área do térreo, a gente tem uma área que é um convite para permanência ali, né? Para conexão. E eu acho que essa é a vitalidade do edifício, sabe? O edifício ele precisa se atualizar justamente para ter uma vida útil prolongada, né? E bom, a nova sede é isso, assim, tem essa questão da conexão, a conexão entre a relação entre intercâmbio de saberes, né? A gente vai ter, ao mesmo tempo que acontece a parte institucional do CREA, né, do conselho, a gente tem também a área de inovação, então é super importante essa troca, né? Acho que dá uma vida, né? Dá uma vida, exatamente, né? Dá uma nova um novo debate, assim, né, tanto para o conselho quanto para as... E pensando nisso, porque, claro, a gente quer saber para os funcionários, por exemplo, o que muda, né, no sentido do bem-estar, né, luz natural e tudo, porque isso também volta em serviço não só para as classes, né, das engenharias, agronomia, geociências, mas para a sociedade como um todo, né, porque os profissionais estão servindo a sociedade sempre, né. Então, o que vai ter de diferente para os funcionários, para o bem-estar deles, para desenvolver um trabalho melhor, com mais bem-estar e qualidade de vida? Existe essa coisa de luz natural? O que vocês têm pensado? Sim. O que vocês estão projetando, né, nesse sentido? Teve uma atualização das esquadrias, do edifício, então a gente tem mais luz natural entrando. Ao mesmo tempo que a gente tem uma estrutura de brise, né, que chama um anteparo que faz a proteção solar, então tem um controle de incidência solar nas áreas com maior radiação, né? Então, no período do meio-dia até umas 3 da tarde, a gente tem um sombreamento da fachada, que também gera um conforto lumínico, mas também auxilia a não utilizar tanto o ar-condicionado, né? Além disso, toda a estética, né, dos escritórios foi atualizada, pensando nos novos modos de trabalhar, né? A gente tem mais conexão com tecnologias, áreas de reunião, a gente tem áreas, por exemplo, para estúdio de podcast. E além disso, o edifício tem essa questão de ter áreas livres, sabe? Áreas com vegetação, que você pode, né, fazer uma pausa no trabalho e poder, alinhar realmente, novamente. E oportunidades de se reunir, né? A gente tem não só a mesa física de cada profissional, mas também consegue ter diversas maneiras de se encontrar e de alinhar entre equipe, enfim. Estão previstos espaços para mulheres, parece, né? A gente tá no programa, a gente tem áreas de amamentação, a sala calma, a gente está justamente por causa da acessibilidade, então a gente está criando espaços acessíveis para as pessoas neurodivergentes, né? Áreas de... Como que funciona isso, Cristina? Como que são esses espaços? São espaços onde são coisas bem novas, né? Por exemplo, para amamentação, eu imagino, né? Mas para pessoas neurodivergentes, como que é um espaço para isso? Então, é um espaço que tem uma proteção acústica, assim, o ambiente ele é mais tranquilo, ele não tem muita iluminação, é tudo controlado, você pode ter uma música, as cores, a ambiência mesmo, né, a temperatura do ambiente, tudo vai ser mais contido para que a pessoa possa chegar lá em algum tipo de, né, precisando ficar mais calma, mais relaxada, ela entra na sala, fica lá por um tempo, né, e aí pode voltar ao seu trabalho. Falando dessas novidades, né, a gente estava conversando antes que houve uma pesquisa, né, prévia, que eu acho que é bem contínua, pelo que a gente tem conversado no escritório de vocês. Como que foi isso? Vocês foram visitar prédios? Isso. Depois da definição de que a gente trabalharia como um hub de inovação, nós fomos até procurar os maiores especialistas, conversamos com os profissionais do Cubo Itaú, conversamos com outros hubs de inovação em São Paulo, a gente se conectou com os profissionais que fizeram os projetos, mas também com o time de comunidade, o time que trabalha justamente com essa
com a movimentação e com, como a gente fala, com o dia a dia de um hub de inovação. Então, a gente conversou muito com a Dani Carvalho, que foi a líder de comunidade do Cubo Itaú, quando o Cubo Itaú ainda era o Cubo pequeno, né? Uma líder de comunidade, o que ela faz dentro desses projetos? Ela ativa a comunidade e o CREA, né? Então, ela fazia justamente, ela era do Cubo, do Itaú, uma profissional do Itaú que foi colocada para se conectar com todas as pessoas do Hub, mas também da comunidade. É um posicionamento de assim, um convite mesmo, para que as pessoas não vejam aquele prédio sendo construído e, meu Deus, que vai sair ali? Não quero mais, sabe? Não, justamente essa aproximação, porque daí todo mundo conhecendo, fica, né, nada como conhecer exatamente o que vai ter. Então, todo esse convite vai também acontecer no nosso projeto. Porque tem um impacto na obra, querendo ou não, que afeta quem está ali no entorno, quem mora no entorno e tudo mais. Então, se eles sabem o que vai sair dali depois, as pessoas... Eles podem se posicionar melhor, tipo, então tá, então eles vão precisar, vai ter lá 200 pessoas, nossa, o que eu posso fazer? Eu posso providenciar algum tipo de alimentação, um serviço, alguma coisa. Nossa, então, tudo isso vai movimentar. Restaurantes locais podem oferecer, quem sabe, um convênio ali, alguma coisa, né? Mas agora, a gente falou bastante da parte técnica, eu queria saber um pouquinho mais sobre vocês. O que você, Cristina, mais gostou de trabalhar nesse projeto? Eu estou gostando, né? Porque assim, trabalhar com uma equipe multidisciplinar é muito estimulante. Uhum. As trocas que a gente faz, o que a gente aprende com os nossos colegas. E eu falo assim, gente, eu sempre fui CREA, eu comecei CREA. Aí depois a gente foi para o CAL, mas tudo bem, eu sou CREA também, né? Sim. Eu já me sinto assim, sabe? Eu me sinto muito integrada ao time. Uhum. Mesmo, né? Para a gente não existe essa distinção. Então são todos os profissionais, todo mundo contribuindo muito, aprendendo e ensinando, porque uma hora você é mestre, uma hora você é discípulo, né? Sempre na vida, né? Na vida e nos projetos, né? Então isso tudo é muito forte e a gente tem uma liderança muito legal, né? Uhum. Da presidência a todo mundo, assim, é uma equipe, realmente um time muito bom. Uhum. E isso faz com que o projeto fique muito mais... Tem as dificuldades, lógico, né? Claramente, mas é mais fácil você trabalhar assim, em time, né? Porque não existe projeto de um sozinho, né? Não existe. Então, assim, desde estar aqui já é um presente, né? Participar é um presente. Então, a gente também vai entregar o nosso melhor, sabe? É uma coisa que a gente trabalha muito na empresa e na vida, sabe? Então, muito obrigada por poder estar com vocês. Que legal. Obrigada a você. E você, Eduardo? O que você mais tem gostado de trabalhar nesse projeto? O que você sente assim, de transformação em você? O que impactou? Como é que está sendo? Bom, esse projeto a gente tem uma coordenação BIM, né? Então a gente trabalha com legal falar todos os projetistas integrados numa mesa base, que na verdade é uma modelagem, né? Então ali consegue mapear todas as interferências entre as disciplinas e ter essa troca mais rápida, né? A gente consegue se antecipar em problemas futuros, basicamente. Então, acho que a inovação que está sendo proposta também na metodologia de projetos, né? Com gêmeo digital, por exemplo. Então, todo o edifício ele foi escaneado inteiro, né? Foi criada uma nuvem de pontos e a partir dessa nuvem de pontos a gente modelou o edifício. Então, assim, a gente tem uma cópia virtual, né? Do que está construído. E dessa forma, a gente consegue ter uma aproximação de toda essa estrutura e como a gente pode dar as diretrizes para todos os projetistas, né? Então, a princípio, isso a gente consegue se precaver de várias interferências da própria obra, né? Então, vai ser interessante, acho que esse amadurecimento também depois do edifício pronto, a gente conseguir analisar ele virtualmente e na realidade, sabe? Tem muito essa relação. Uhum. Eu imagino a ansiedade de vocês para ver tudo isso, porque eu sei que aqui no CREA a ansiedade está bem grande, assim, né? De ver tudo pronto e tal, de poder viver isso de fato, né? Eu imagino que vocês estejam também ansiosos. Eu vou trazer uma curiosidade aqui para quem está assistindo. As janelas, elas vão ter que ser rebaixadas, né? Por causa da questão da acessibilidade. Então, todas as janelas, por questão de legislação, elas vão ter que ter uma altura nova para que pessoas cadeirantes, pessoas com alguma questão ali de altura, elas possam
contemplar a cidade como todo mundo, assim, todas as pessoas possam ver. Que curiosidades vocês podem trazer sobre o prédio novo para quem está assistindo a gente? Que a gente tem, nossa, a gente tem tanta coisa. Assim, A questão da sala calma, para mim, já é uma curiosidade. Então, a gente vai ter bicicletários e vestiários. Por quê? Porque a gente está estimulando o uso de bicicletas, né? De uma outra forma de acessar o edifício. Então, a gente tem bicicletário e vai ter um vestiário. Por quê? Porque você pode ir de bicicleta, mas você vai chegar lá suado e tal. Então, você pode tomar um banho e entrar e fazer, né? Assim. Então, isso também é algo sustentável. De conforto, né? Para a pessoa. Isso, tem sempre esse olhar. Então, a gente vai ter sanitários acessíveis, a gente vai ter mesas com regulagem de altura, a gente tem uma iluminação também diferenciada para espaços de trabalho, né? E a parte dos encontros, porque esse prédio é um prédio onde você vai trabalhar, mas também você vai se encontrar. Uhum. Por quê? Porque quando você se encontra, quando você conversa, encontra uma outra pessoa, aí você troca de uma forma real, né? Então, assim, é esse estímulo ao encontro. Quando você encontra alguém, você pode surgir um novo negócio, pode surgir uma amizade, sabe, a gente quer criar um espaço de encontros para que aí as coisas aconteçam. Sabe? As coisas negócios, e dessa fluidez saem novas ideias. Exatamente, essa é a inovação. Legal. A gente vai ficando por aqui, gente. Passou rápido, né? Mas muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada, é bem importante a gente falar, né, para os profissionais, porque vai ser a casa deles, né, afinal de contas, não só nossos funcionários do CREA, mas os profissionais e todo mundo que está ali no centro, né, passando e podendo entrar, podendo viver isso. Obrigada. Para todos os paranaenses, eu acho, porque agora vai ser um ponto ali que vai ser referência no centro de Curitiba. Com certeza, todo mundo vai ver. Muito obrigado pela participação, pessoal. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Eu espero fazer mais um programa quando a obra estiver mais avançada, que a gente possa conversar mais sobre o status do andamento da obra. Muito obrigado. Alguma palavrinha que vocês queiram deixar? Não, muito obrigada pela oportunidade e estaríamos disponíveis sempre. Pessoal, obrigada por você que assistiu a gente até aqui. Fique ligado que toda semana tem podcast novo no ar. É isso aí. E, pessoal, tem um conteúdo bem bacana sobre a sede nova nas nossas redes sociais, que foi gravado com a Cristina. Né, Cristina? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Alguma mensagem final? Então, pessoal, por favor, nos acompanhem. Sempre vai ter novidades e o projeto vai ser um orgulho para a gente e para todo mundo que for participar. Eduardo, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, peço que continue acompanhando. Esse é o processo da nova Casa da Engenharia do Paraná. É isso aí. Abraço, até a próxima. Estamos no Spotify, estamos no YouTube e nas redes sociais. Abraço. Tchau, tchau.